Você sabe que eu treino há mais de 45 anos. Quando eu comecei a treinar, eu tinha 25 anos, foi em novembro de 1980. Comecei com yoga e aí foi uma sequência, né? Então, hoje, o meu corpo, ele é fruto de todos esses anos de treinamento. Então, o que eu posso compartilhar com você, agora que eu estou aos 70 anos, depois dessa jornada, né? Se minhas contas não estiverem muito erradas, 25 com 45 vai dar 70. E 70 é o meu tempo cronológico, né? Cronológico, por quê? Porque aos 70 anos, o que eu vejo hoje desses 45 anos de treinamento constante, disciplinado, diariamente, todos os dias, cada minuto do dia, cada segundo do dia, né? Então eu entendi assim, que quando você começa a treinar, é fazer o certo. Quando você faz um tratamento, também é fazer o certo, né? E aí você começa a entender o quanto o seu corpo está errado, o quanto a sua saúde está errada. E daí você ter o quadro que você apresenta naquele momento, que também era a minha realidade, né? Mas hoje, depois de todos esses trabalhos, então o que eu posso compartilhar com você? Primeiro, quando você começa a fazer o certo, gera tensão dentro. Por quê? Porque o errado, ele estabelece um padrão e uma configuração. E o certo é recuperar o corpo que está errado para o padrão e a configuração original. Então isso vai gerar, no começo, uma tensão muito grande. Então quanto maior for a tensão em relação ao que você está fazendo, mais errado está o seu corpo, significa que mais você deve continuar fazendo o que está fazendo. Lógico que vai dar rebote? Vai dar rebote, em algum momento vai dar rebote. Eu cheguei numa fase que o meu mestre, que era meu médico, né, e médico de medicina tradicional chinesa, né, as agulhas de ouro, né, e ele chegou a falar para mim uma vez, ele falou, Velze, você passa tão mal quando você treina que é melhor você parar de treinar. Então veja, era o meu médico, o meu mestre e o meu grande amigo falando isso para mim, né? Então, e não foi só ele, né? Os próprios médicos da alopatia falavam, ó, pega leve e tal, né? Porque o quadro era muito ruim mesmo. E aí eu peguei e falei, não. Porque se essas técnicas são para melhorar a saúde, né? Então, por que eu não vou fazer? Porque eu passo mal? Mas eu estou passando mal sem fazer. Então, passa mal fazendo, passando mal sem fazer, então eu prefiro passar mal fazendo, porque pelo menos eu vou ter uma chance. Agora, se eu não fizer, eu não tenho chance nenhuma, porque eu já sei como está e sei para onde isso vai evoluir, que soma com a idade, né? Então a idade vai somando e se você já tem problema quando está jovem, imagina quando faz 30, 40 anos, 50, 60 anos, né? Então é uma perspectiva meio que assustadora, né? Mas eu falei, não, eu vou continuar fazendo, porque eu prefiro morrer treinando, né, do que ficar com uma vela na mão esperando a morte chegar, né, porque essa era a minha realidade. Então, hoje, né, aos 70 anos, 45 anos depois do início da minha jornada aos 25, eu vejo que o corpo foi acionado de tal forma que, mesmo que eu não treine, as coisas estão acontecendo aqui dentro. Porque está tudo num grande movimento interno, involuntário. Depois, se você quiser saber mais como que é esse processo do movimento interno, a gente pode até conversar sobre isso, tá? Então deixa aí nos créditos, eu quero saber mais sobre esse movimento interno. Porque o próprio grão-mestre Wan Che-chen, ele falou assim, você começa a treinar, vou transcrever as palavras dele, tá? Você começa a treinar, você começa a acionar um movimento dentro. Lembra que eu te falei? Você faz o treinamento para acionar o certo. Então, você vai ficar um bom tempo fazendo o treinamento para acionar o certo e vai ter um momento de retesamento.
porque o certo está puxando para o lugar e o errado faz questão de se segurar no erro. Então você vai viver esse momento de tensão interior. Tudo bem. Depois que você passou por esse momento, então vai vir um segundo momento, que é o movimento interno. Então, ou seja, você acionou o movimento interno e aquilo vai acontecer. Quanto tempo leva esse movimento interno? Ele disse uma estimativa de 6 meses a 2 anos, vai depender de como a pessoa está por dentro, tá? Pode ser mais? Pode ser mais. Mas independente de pode ser mais ou não, esse movimento interno acionado, ele vai colocar o seu corpo no lugar. Quer dizer, a energia está se movendo para trazer para o lugar tudo que saiu. Então, o que está em cima e deveria estar embaixo, desce. O que está embaixo deveria estar em cima, sobe. Olha que legal, porque eu estou numa fase que a energia está empurrando tudo para cima. Então, essa questão de dizer assim, é a idade do caiu tudo. Não, você treinando, a energia vai puxar tudo para cima. Então, é o momento de levantar tudo, né? E olha que outra coisa legal que eu estou lidando também. Eu estou avançando dentro dos meus treinamentos. Eu não estou mantendo o que eu conquistei quando era jovem. Eu estou conquistando o que eu nunca tive, nem quando jovem. Tá? Conquistando. Uma das coisas que eu estou achando super legal e que faz uma diferença enorme na sua mente e no seu bem-estar é fazer uma abertura zerada, né? Sim, abertura zerada. Porque eu estou fazendo taekwondo, né? Já tem um ano e meio, mais ou menos, né? E porque eu queria, no começo, conhecer a arte coreana, porque chinesa e japonesa eu já venho há décadas, né? Me dedicando. Mas a coreana era um ponto cego. E eu via, né? Os coreanos fazendo a expressão no taekwondo e eu achava maravilhoso, mas achava maravilhoso, não para mim. Por quê? Porque eu não gosto de chute. Eu tenho preguiça de chute. Sabe? Só de pensar em levantar a perna lá em cima. Então, isso é a Velse, certo? Então, o Xing Chuan, para mim, é perfeito. Porque é a lei do mínimo esforço. Eu não preciso fazer nada e as coisas acontecem. Então, é uma arte que está bem, né, pareada comigo, né? A lei do mínimo esforço. Eu faço o mínimo e consigo o máximo. Ai, que legal. Então, essa é a minha prática. Mas, à medida que eu fui caminhando dentro do taekwondo e que tem essa coisa, né, da abertura, de zerar a abertura para os chutes serem altos, né, colado no corpo. Então, nossa! E aí eu comecei a trabalhar a abertura. Primeiro, eu já estava às portas dos 70 anos quando eu comecei, né? E a cada dia eu estou mais e mais e mais e eu estou vendo a força que isso dá, a saúde que isso dá, né? Então não é só uma questão de fazer abertura para poder ter aqueles chutes maravilhosos que os coreanos fazem, mas o que eu vou falar para você? Que eles se sentem muito bem, né? Eles têm essa habilidade que é uma consequência, mas para eles terem essa habilidade, eles adquirem uma abertura e um condicionamento físico que deixa você se sentindo muito bem, muito solto. Nossa, eu estou achando tudo tão maravilhoso que todo dia de manhã eu saio do Tai Chi interno e a primeira coisa que eu faço é a ponte. Vou lá e faço a ponte. Nossa, a ponte está sendo maravilhoso para mim, porque eu fiquei 1 ano fazendo musculação e não vi resultado. Mas com a ponte eu estou vendo um resultado absurdo. Saio da ponte e eu já vou direto para fazer a abertura, zerar a abertura. E assim eu tenho passado os meus dias e as minhas manhãs. E hoje eu estou compartilhando com você que mesmo que eu não treine, eu estou num processo autossuficiente, porque eu ativei isso com os treinamentos. E aqui está o meu compartilhamento com você, né, confidenciando a minha realidade do meu treinamento hoje. E claro, amanhã eu vou estar muito melhor do que hoje, né? Porque hoje eu treinei Matanê.